Ô, rapaz, rapaga, tentar não falar muito alto para estourar, porque eu dei um grau no microfone que já é tarde da noite, né? E o maluco resolve gravar vídeo nos horários mais inconvenientes possível. É, Daniel, pra valer. Galera, hoje nós tivemos um discurso que ele teve um quê dovish, porém muitos encararam, principalmente os principais analistas do mercado encararam de uma forma relativamente hawkish. No caso, estou falando, claro, do discurso do Jerome Powell após o aumento informar a nova taxa de juros, qual que vai ser. Só que para mim esse nem de longe é o principal ponto que assusta o investidor em cripto. E eu vou falar para você qual é depois da vinheta. Vai! Daniel, então qual é o principal ponto que para você assusta o mercado de cripto, né? Nesse exato momento? O que aconteceu que você está preocupado aí? Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre esse assunto aí, eu gostaria de primeiramente pedir para você curtir esse vídeo, dar o seu like, não deixa de dar like, ajuda pra caramba o canal. Se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho das notificações e também peço para que você cogite aí, seguir a gente no nosso grupo free do Telegram, que tem aqui embaixo na descrição o link, e o grupo VIP também do Telegram, caso te interesse. É um grupo pago, esse não é free, como o próprio nome diz. E nesse grupo você precisa pagar uma taxa para fazer parte dele e ter acesso aos sinais que a gente passa. Beleza? Beleza. Outra coisa também peço que você cogite aí, seguir nosso canal de resultados. Tem aqui o canal de resultados que você acompanha de uma forma mais efetiva, mais, digamos, em real time, o que está rolando no grupo VIP, né? Sem precisar pagar nada por isso. Então, beleza. Era o recado que eu queria dar e vamos lá. Jerome Powell, junto com o Fed, anunciou um aumento, já esperado aumento, diga-se de passagem, de 0,25% ou 25 base points na taxa juros lá do Banco Central dos Estados Unidos, no caso Federal Reserve, do qual Jerome Powell é o presidente. Legal, bacana. Ela veio de certa forma conforme esperado, porém, aí é aquilo que a gente fala sempre por aqui, quando o Jerome Powell foi se pôr a fazer o discurso dele para tentar justificar o porquê de ter subido a taxa de juros, ele mostrou-se dovish ao, de certa forma, se sensibilizar com a questão econômica do país, uma possível recessão que os Estados Unidos estariam enfrentando, poderiam enfrentar em decorrência da própria crise bancária que a gente está tendo agora e tudo mais, tá? O Silicon Valley Bank, vários bancos aí ameaçados de quebrar, né, como se fosse um efeito dominó, né, que inclusive afetou, querendo ou não, o Credit Suisse, lá da Suíça, que é o segundo banco mais forte ali da Suíça, que a Suíça é conhecida justamente por ter um sistema bancário extremamente eficiente, né? E aí você vê o segundo maior banco da Suíça mal das pernas, né? Então é uma coisa que realmente assusta todos. Só que para mim isso nem de longe é o pior do Bitcoin. Tá? O pior para o Bitcoin, para o mercado cripto. Sabe o que é o pior? A gente já vai falar antes de qualquer coisa. Vamos ver aqui, ó. Como é que tá o Fed, ó. Então tá aqui. Tava mostrando o Jerome Powell até agora há pouco aqui, falando, mas enfim. Ó, estoque de petróleo bruto abaixo do esperado, normalmente positivo. É o que é ruim para a economia, tá? Só para constar. Projeções econômicas do FONC. Isso daqui, as projeções econômicas e principalmente a coletiva de imprensa na qual o Jerome Powell fala, isso é complicadíssimo, cara, porque ó, taxa alvo de fundos do Federal Reserve. Era esperado um aumento de 0,25% e veio aumento de 0,25%. Realmente complicado. Porém, o pessoal está alegando isso daqui, ó. Wall Street fecha em forte queda após Powell alertar que luta contra a inflação continua. Ou seja, o Powell veio aqui, fez um discurso que mesclou
o dovish com o hawkish, ou seja, discurso suave, discurso pacífico da pombinha, mostrando-se sensibilizado com a situação dos bancos, sensibilizado com o possível fato de os Estados Unidos, quem sabe, mergulhar em uma recessão, que para mim vai rolar isso aí, tá? Isso daí vai acabar acontecendo, beleza? E, cara, todo mundo muito preocupado com a situação realmente dos Estados Unidos e pensar, pô, agora então significa que o Federal Reserve vai começar a brandar um pouco, né? Ele vai ter um discurso mais dovish, ou seja, um discurso mais de pombo, vamos dizer assim, e menos de hawkish, que é de falcão, né? Só que depois o Jerome Powell começou a mandar uma lapada atrás da outra. Falou que o Fed ainda quer combater a inflação, ele ainda visa estar com foco na inflação. Sugere-se que ainda teremos aumento na taxa de juros, não vai parar nesse 5%. Muito provavelmente teremos na próxima reunião deles, a gente vai ter um aumento de 25 base points, igualzinho aconteceu aqui. E aconteceu todo esse fuzuê no mercado. Eu vou aqui dar minha opinião, cara. Dar minha opinião, tá bom? Minha opinião de conspiracionista. Eu que tento evitar seguir teorias da conspiração, agora eu vou seguir um pouquinho. Para mim, esse 0,25% já estava precificado. Eu comentei na live de ontem, cara. Quando eu fui encerrar a live de ontem, eu falei, cara, talvez a gente não tenha tanta liquidez no mercado no momento do anúncio, né? Porque isso deve estar precificado, cara. Deve estar precificado. Então, o que pode ter acontecido? Eu vou dar o meu pitaco aqui. O que pode ter acontecido é, já estava precificado esses 25 base points, as baleias lucraram o que tinha que lucrar, quando estava lá no topo, falaram, galera, é o seguinte, a gente vai esperar só sair esse anúncio e quando sair os 25 base points que a gente esperava, a gente vende tudo e derrete o mercado. E é o que aconteceu, o mercado derreteu. Então, a parte do princípio que isso vai muito além do que o Jerome Powell falou ou deixou de falar. Beleza? Isso daí é manipulação do mercado mesmo. E, cara, graficamente, tecnicamente, cara, tinha como imaginar que isso poderia acontecer. E, cara, na boa, quem acompanha aqui o canal já bateu aí o olho em 2 pontos aqui nesse gráfico desse momento do S&P 500, que indica que, cara, deixa eu até aumentar aqui, indica claramente, cara, que poderíamos sim ter uma correção a partir dessa faixa. Quais são os pontos? Veja, eu tracei uma retração de Fibonacci deste topo aqui, lá de 4.200, que é o que eu estou aguardando o mercado superar, porque se superar para mim reverte qualquer possível tendência de baixa. Então, ó, estou aguardando, puxei aliás uma Fibonacci daqui de cima até esse fundo, do topo ao fundo de toda essa onda de pullback. E nota que a gente tocou muito próximo ao ponto principal, que é o 0,68, que é a Golden Ratio, a proporção áurea de Fibonacci. Nota que ele tocou aqui, não conseguiu e derreteu. Este é um ponto. Segundo ponto, Triple Image de 610 períodos. Bateu na Triple Image de 610 períodos, corrigiu. Triple Image de 610 períodos, Triple Image de 610 períodos. Segunda vez que isso acontece. E se você não quiser encarar aqui, tá? Porque aqui pode ser encarado também, na minha opinião. Terceira vez. Tá aí. Tá aí. O que pode acontecer agora, depois dessa queda gigantesca, né, cara? Uma queda aí de 1,7% em uma hora, cara. Pesado, né? O que nós temos que ficar atentos aqui? Com essa LTB, a linha de tendência baixa, que vem lá do topo histórico, que eu não vou ficar mostrando aqui porque todo vídeo eu mostro, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com o que o mercado vai fazer amanhã. Se ele vai bater aqui, corrigir, voltar a subir, que aí, cara, para mim acaba a crise, tá? Para mim acaba a crise. Por quê? Porque ele vai fazer um pivô de alta acima da LTB. O que é um pivô de alta? Quando ele rompe o topo anterior. Ele faz fundos e topos crescentes contra o fundo e topo anterior. Acima de uma LTB do topo histórico, isso é maravilhoso, o mercado vai para cima. Agora,
Ele pode muito bem fazer isso aqui. Rompe, retesta a LTB, encara a LTB ainda como uma resistência a ser superada, e aí, meu amigo, tchau. Então esses são os dois caminhos que a gente pode ter. Todos esses caminhos envolvem teste em LTB. Então, assim, caiu a oportunidade de compra. Calma, vamos ver como é que vai ser o teste nessa LTB. Beleza? Por enquanto, fica calma, fica tranquilo, tá bom? Sem exaltações, já dizia o mestre linguiça. Bitcoin, cara, Bitcoin segue nessa cunha megafone, ó, como ele respeita perfeitamente aqui, cai. Só que, cara, eu começo a ver um padrão aqui que... Vamos ver. Ó, é só observar o gráfico. Não precisa ficar de olho em média móvel, nada não, tá? Observa o gráfico. Esse é o gráfico da S&P. Este é o gráfico do Bitcoin. Tá bom? S&P, Bitcoin. Enquanto que o S&P lateralizou basicamente essa região toda, olha o que o Bitcoin fez, rompeu topos. O Bitcoin foi para cima, enquanto o S&P ficou travado. S&P travado, Bitcoin dando pump atrás de pump. Significava que até então o Bitcoin vinha mostrando uma inclinação muito grande para quebrar a paridade com o S&P 500. Isso era o que qualquer entusiasta de Bitcoin queria ver em todos os tempos. O Bitcoin se mostrando, enfim, livre da economia tradicional, mostrando ser uma alternativa à economia tradicional, uma alternativa à economia centralizada, uma alternativa à economia lastreada em moeda fiduciária. E o que a gente está vendo aqui é simplesmente o Bitcoin sofrendo para se manter não espelhado ao S&P, porque pela primeira vez em muito tempo a gente viu o S&P derreter com o Bitcoin derretendo junto. O Bitcoin fez esse movimento aqui seguindo o S&P. Então há uma probabilidade muito alta de o Bitcoin ter voltado até essa paridade com o S&P, que até então a gente vê aqui claramente que ele não estava tendo, pelo menos aqui, ó, desde, sei lá, do começo de fevereiro, a gente vê que o comportamento do Bitcoin estava totalmente diferente, né, do comportamento do S&P. Só que agora parece que voltou. Cedo para dizer, tal como era cedo para falar que ele tinha quebrado a paridade, quando muita gente falava isso lá atrás, temos que aguardar mais aí 1 ou 2 meses aí para ter a certeza que isso pode ter acontecido, tá? No mais, cara, Bitcoin tá aqui nessa cunha megafone, bate aqui, corrige, pode ser que agora ele caia, seja uma correção justamente para quem sabe vir pegar esse fundo aqui. Acho que 19 mil vai ser difícil ele chegar, mas enfim, vamos ficar de olho. Se não chegar em 19 mil, deve vir testar aqui 23.600, 22.600, coisa do tipo. Gráfico diário, cara, gráfico diário do Bitcoin, esse é diário, mas aqui a gente tem um gráfico mais simples. Se você pegar do topo histórico até agora, você nota que o Bitcoin claramente rompeu essa LTB, mas ainda não confirmou um pivô de alta acima dessa região. No momento em que o Bitcoin confirmar um pivô de alta acima dessa região, para mim, acaba a crise. Mas o que é um pivô de alta acima da LTB? Um movimento muito semelhante a esse, no qual o Bitcoin rompe LTB, volta para baixo, faz um fundo ascendente, ou seja, um fundo superior ao fundo anterior, e aí ele consegue romper o topo anterior. Neste caso, você tem duas possíveis entradas. Ou você compra na exaustão, quando ele faz essa correção aqui. Essa é uma buy zone. Ou você compra no rompimento de topo. Rompeu o topo, compra. Testou o suporte aqui, essas regiões de suporte, pode comprar também. Olha aí. Coincide justamente do 0,68. Uma região bem importante. Tá bom? Agora, o gráfico de uma hora a gente teve, né,
uma queda terrível aqui no Bitcoin, no qual ele conseguiu romper a tripla EMA de 610, mas não a EMA de 200 períodos. Se segurou na EMA de 200 períodos, voltou a subir. Beleza? Se eu for medir isso daqui tudo, eu colocaria dessa forma. Pega aqui uma retração de Fibo e passa a encarar que ele tem que agora superar o 0,68 para mostrar uma resistência, para mostrar um volume bem interessante por volta aqui dos 28 mil dólares. Enquanto ele não romper 28 mil dólares, fica difícil a gente acreditar que isso daqui não vai realmente cair mais. Aí, cara, a gente teria que levar em conta isso aqui assim, ó. Ele pode vir fazer esse movimento aqui, tá? Testa aqui, não consegue romper e vem testar aqui, vem pegar aqui os 25.325 aí, tá bom? Se ele perder esse fundo de 26.600, ele corre risco de vir buscar 25.300. Tá? Agora, se por um lado acontecer de ele voltar para cima e romper 28.800, eu vou encarar isso daqui como um mero pullback, que no momento é o que aparenta ser, com alvo final lá em 30.287 dólares. Beleza? Então é isso para a gente ficar de olho. Se o Bitcoin, nesse possível pullback que ele está fazendo, ele consegue romper 27.900 a ponto da gente acreditar que ele vem buscar aqui, ou se a gente acha que ele vai travar aqui e derreter de vez. É algo a se pensar, é algo a ficar de olho, tá, pessoal? Vamos então agora estudar o sentimento do Bitcoin, que diz muita coisa pra gente aí, tá? Nós temos aqui o Long Short Ratio mega subestimado, tá? Muita gente shortando agora, muita gente querendo shortar Bitcoin. Pode não ser uma boa ideia, em especial quando nós vemos que o Open Interest está seguindo o Price Action, ou seja, o Price Action caiu, o Open Interest caiu também. Significa que muito provavelmente nós não temos muitos contratos de short sendo abertos e validados aqui, o que denota uma manipulação no mercado, cara. Então pode ser que realmente as baleias fizeram isso que eu comentei, né? Viram, veio conforme esperado, 0,25% a taxa. Pô, vamos tacar lenha para queimar aí, deixa derreter, a gente compra lá embaixo. Eu acredito que foi isso que aconteceu, tá? Pelo Open Interest. Quando eu vi isso daqui, eu falei, cara, foi isso que aconteceu, tá bom? No mais, liquidations, tivemos muitas liquidações de long, que normalmente mandam o mercado na contramão, de fato, beleza, mas ainda é cedo para ver o que ele vai fazer. E o volume buy side é uma dominância gigantesca, né, no volume de venda, só que veja que já parou a queda, né? Então pode ser que tenha muita sardinha vendendo agora por conta de FUD e tudo mais. Beleza? Aqui no Order Book, pelo Trading Light, a gente vê que tem muito suporte a partir de 26.700, tá? Então a gente tem suporte em 26.700, 26.600, a gente vai ter bastante suporte, cara. Se por acaso ele resolver cair mais, por volta daqui, ó, 25 mil dólares, tem bastante suporte. Então, assim, o Bitcoin pode cair mais, tá? Até provável que ele caia assim. Não acredito que ele perca 25 mil dólares, pode acontecer, lógico, mas não acredito que seja o caso, não. E, cara, não duvido nada, ele ainda retomar um pouco aí, vir acima, vir testar essa região aqui de 30 mil dólares, que é uma região até uma resistência psicológica, né? Pode acontecer algo desse tipo, beleza? Para a gente encerrar de vez aqui, Fear and Greed, o mercado tem ganância. Com toda essa queda ele continua em ganância, né? O que não é bom não, cara. Certo seria o mercado estar com medo, ou pelo menos neutro, né? Segue ainda em ganância, mesmo depois de uma queda gigante. Pode ser que tenha muita sardinha querendo comprar agora, mas não é o que o Long Short Ratio me mostra aqui, mas enfim, né? E que o pessoal queira comprar agora, que agora é hora de comprar porque corrigiu. Aí ele vai cair mais ainda. Tá? Então, hora de ficar atento, hora de tomar cuidado. Tá? Esperem ou rompimento lá dos 28 mil dólares, ou esperem então um teste nos 25 mil dólares. A partir daí você toma a sua posição no que você acredita que o mercado vai fazer. E lembrando, cara, título do vídeo, Bitcoin perdeu paridade
com... Melhor, Bitcoin voltou com a paridade com a economia tradicional? Cedo para dizer, mas tem chance. E se isso acontecer, é péssimo. Do ponto de vista fundamentalista, não estou nem falando como grafista para vocês aqui, ou analista técnico ou de sentimento. Estou falando do ponto de vista grafista, fundamentalista. Então, não é bom. De fato, não é bom. Mas vamos ver, cedo para dizer ainda, eu só sei que realmente deu uma chacoalhada, né? Essa taxa de juros do Fed. Vamos ver o que vai rolar a partir de então, né? Vamos ver o que vai rolar. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. Até mais.